Olá pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para dar continuidade aqui na leitura da carta aos Romanos. Nós dividimos por capítulo e hoje iremos ler o capítulo 6. Nós vamos ler os últimos versículos do capítulo 5 para você entender qual é o assunto do capítulo 6, beleza? Vamos ler o versículo 21 do capítulo 5, aí nós vamos continuar no 6. Enfim, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reina pela justiça, para a vida eterna, por Yeshua, nosso Senhor. Capítulo 6. Que diremos? Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? De modo algum. Nós que já morremos para o pecado, como vamos continuar vivendo nele? Acaso ignorais que todos nós, batizados no Messias e na sua morte, que fomos batizados? Pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que, como o Messias foi ressuscitado dos mortos, pela ação gloriosa do Pai, assim também vós vivemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a ele por sua morte, semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com o Messias, para que sejam destruído o corpo sujeito ao pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Pois aquele que morreu está livre do pecado. E se já morremos com o Messias, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que o Messias ressuscitou dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas, e aquele que vive, vive para o eterno. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para o eterno, no Messias. Que o pecado não reine mais em vossos corpos mortais, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não oferecerás mais os vossos membros ao pecado como armas de injustiça. Pelo contrário, oferecei-vos ao Eterno como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros a serviço do Eterno, como arma de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estás sob a lei, mas sobre a graça. Então, iremos pecar? Porque não estamos sob a lei, mas sobre a graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravos do pecado para a morte, seja escravo da obediência para a justiça. Graças ao Eterno que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração ao ensino, o qual o Eterno vos confiou. Libertados do pecado, vós tornastes servos da justiça. Devido a vossas limitações naturais, falo de maneira bem humana. Assim como outrora oferecesses vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade,
para viverdes iniquamente, agora oferecei-vos vossos escravos à justiça, para a vossa santificação. Quando eras escravos do pecado, estavas livre em relação à justiça. Que fruto colheis, então, de ações dos quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como servos do Eterno, produzis fruto para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom do Eterno é a vida eterna, no Messias, nosso Senhor. Então, pessoal, você vê aqui bem claro, né, qual é a meta daqueles que buscam servir o Eterno. A meta não é visível, né? Não vemos com os olhos humanos, mas a nossa meta é a vida eterna. Hoje, a pessoa que busca se aproximar do Pai, a primeira coisa que ela tem que colocar como preferência na vida dela é buscar a vida eterna, uma paz com o Eterno. Beleza? Fique na paz e até os próximos capítulos da Carta aos Romanos. Um grande abraço do irmão Alex.